Este é o Canção Nova Notícias Portugal especial de Natal. Vamos fazer hoje um passeio de família. Onde estamos? No Presépio Vivo de Priscos, na Arquidiocese de Braga. Nossa equipe veio visitar e vamos conhecer como é a organização dessa grande estrutura e nos aprofundarmos também no contexto em que Cristo nasceu. Afinal, temos que nos preparar porque é Natal para que Cristo nasça em nós. Vamos lá? Quem vê os presépios atualmente ou monta em sua casa não deve imaginar que um dia foi preciso ter permissão para a representação do nascimento de Jesus. Uma história totalmente ligada a São Francisco de Assis. Após uma viagem à Palestina, teve o desejo de reproduzir a cena da Natividade e pediu ao Papa Honório III. Permissão concedida, São Francisco foi a Grécio, cidade italiana, que lhe recordava Belém. E a 24 de dezembro de 1223, o nascimento do menino Jesus foi ali encenado. Havia a gruta, o boi e o burro, e ninguém assumiu o papel de José e Maria, porque Francisco não queria que o nascimento de Jesus fosse um espetáculo. Só mais tarde, nos presépios do mundo inteiro, os outros personagens foram acrescentados. Há 16 anos, o Presépio Vivo de Priscos mantém a bela tradição e ainda conta com mais de 900 cenários que reproduzem a época de Jesus. As narrativas sobre o nascimento do Filho de Deus estão situadas num tempo e espaço. Estes foram marcados por aspectos religiosos, políticos e culturais. O nascimento de Cristo deu-se no contexto de um decreto de César Augusto, ordenando o recenseamento de toda a terra. José, portanto, foi à cidade de Davi, chamada Belém, para alistar-se com Maria, que estava grávida. Completaram-se os dias dela e deu à luz ao seu filho primogênito. Envolvendo-o em faixas, reclinou-o num presépio, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Jesus nasceu num determinado contexto social e político. Qual era esse contexto social e político? Portanto, Jesus tem socialmente e politicamente tem um duplo contexto. Tem um contexto judaico e greco-romano, não é? Que era a província da Judeia, a Síria, a norte, a Judeia. Portanto, tem esse contexto cultural e sociológico e tem o contexto mais político, administrativo, que era do Império Romano, não é? Jesus nasce politicamente nesse contexto. José, Maria desceram de Nazaré para Belém para o recenseamento. O que foi esse recenseamento? Por que tinham que cumprir esse recenseamento? Nos anais, em particular do governador Quirínio, há referência a vários recenseamentos, a 2 recenseamentos, mas não são muito coincidentes com aquele período, não é? Havia recenseamentos, agora não se sabe muito bem que recenseamento foi esse, não é? E em geral o objetivo dos recenseamentos era para pagar impostos, não é? As pessoas recenseavam-se, não era para ter direito à segurança social, nem à assistência de saúde, nem nada. Era então do Jesus não tinha onde nascer. Exatamente. E depois São Lucas utiliza o pretexto do recenseamento para levar Jesus a nascer na casa, na cidade que seria a cidade de David, que era a cidade de José. Havia recenseamentos frequentes por razões de coleta de impostos. Aquele não se sabe muito bem, não há muita referência àquele em particular. E depois os recenseamentos eram coisas que demoravam muitos anos. Não é como hoje, que há os meios eletrónicos, há a facilidade de deslocar as pessoas. Quando o imperador mandava fazer um recenseamento, era por províncias, eram recenseamentos muito longos. O tamanho da estrutura e riqueza de detalhes surpreendem. O cotidiano do povo de Israel é expressado através da habilidade de carpinteiros, escultores, ferreiros e tantos outros. A reunião e orações em torno da mesa faziam parte do costume familiar e religioso. Em termos de agricultura, o trigo, figueiras, oliveiras e vinhas
constituíam a base da alimentação. É até mesmo retratado o sepultamento dos primeiros cristãos nas catacumbas. Como começou tudo isso? Porque hoje nós vemos aqui uma grande estrutura, mas como começou? Começou com a necessidade que nós tínhamos de ir ao encontro das pessoas. As pessoas não vinham muito à igreja e então tínhamos que inventar aqui uma alternativa que possibilitasse essencialmente encontro. As pessoas encontram-se, as pessoas tornam-se amigas e depois de amigas fica aquela questão, porque é que tu vais à igreja? E então a gente faz um convite, tu podias vir também, e depois quando a pessoa vem, gera-se um sentimento de pertença. Ou seja, eu já faço parte desta família e a pessoa quando faz parte da família cristã sente-se bem por fazer parte. E depois Jesus faz o resto. Essa era a técnica de Jesus. Jesus primeiramente ia à casa das pessoas, estava com as pessoas e depois as pessoas iam perguntando porque é que tu fazes estas coisas. E Jesus depois falava-lhes da relação que tinha com o Pai, desta comunidade de irmãos que ele queria criar e bastava olhar para os 12 e a gente ia percebendo que ele tinha essa, digamos, não só essa necessidade de criar outros com ele, mas essencialmente de lhes dizer a eles e de respeitar o tempo deles o que é que Jesus pretendia com o reino de Deus. Para além de conhecer iguarias do tempo de Cristo, o que é regional também pode ser apreciado, como o famoso pudim de abade de Priscos. No início não se punha aqui o pudim do abade para não misturar as coisas, não é? E as pessoas vinham cá visitar o presépio e perguntavam pelo pudim, porque vir a Priscos e não comer o pudim do abade de Priscos não era assim um bocado estranho. A Sagrada Família era fiel aos preceitos religiosos e a Torá e suas orações faziam parte daquele contexto da família de Nazaré. Desde a apresentação do menino Jesus no templo até a peregrinação a Jerusalém, todos os anos por ocasião da Páscoa. Tudo era vivido num ambiente de muito amor, humildade e fé. E assim crescia o Filho de Deus na tradição de seu povo. Nós vemos essas cenas reproduzindo justamente a época de Jesus e também elementos que seriam da tradição judaica, né? Jesus nasceu nesse contexto judaico. Estamos a ouvir Isso até a canção que seria da época. Então, Cônigo, em linhas gerais, quais as tradições que a Sagrada Família deveria cumprir e como foi sendo forjado o caráter de Jesus? Jesus até mal começava a idade da razão, aquilo que nós dizemos hoje em dia, a idade da razão, os 6, 7 anos, ia para a escola talmúdica, onde eles aprendiam a ler, e aprendiam a ler decorando. Decoravam os textos, olhando para os textos e decoravam, eles aprendiam a ler muito cedo. Depois Jesus foi crescendo e vê-se num dos episódios da vida de Jesus, que aos 12 anos ele está no templo de Jerusalém com os doutores, que isso era algo que se fazia. Os rapazes, sobretudo naquela idade, estarem com os rabinos e discutirem sobre a lei. E depois o contexto da cidade de Jesus era um contexto... Nazaré, uma aldeia grande, São José, nós dizemos que ele era carpinteiro, mas a palavra bíblica do Novo Testamento que diz a profissão dele diz que era um artesão. E eles não eram só carpinteiros, eles eram artesão de várias coisas. Habilidades. Sim, alguém habilidoso que trabalhava em várias coisas, e é natural que Jesus trabalhasse com o seu pai. Somos, não é, católicos, aprendemos na catequese que no fundo era isto, a gente não viu, mas acredita, não é? Que era isto, não é? Não estava tão evoluído como está agora, não é? E é bonito de se ver, lá está. E até vinhamos a comentar que agora, pronto, isto está tão diferente e a gente está sempre às vezes a dizer mal da vida,
não é? Quando temos tudo, isto é que era, não é? Passar frio, fome, tudo. Acho que é bom, acho que isto que... passa-se uma tarde bem aqui em família, pronto. Eu acho muito giro vir com os meninos pequeninos, para eles ficarem a conhecer, se calhar, a história de uma maneira um bocado mais real, não é? Exato, exatamente. E acho bonito para vir aqui com a família e tudo mais. No espaço de 30 mil metros quadrados ficam cerca de 600 figurantes. A preparação acontece ao longo do ano e envolve paroquianos e seus parentes. Além de uma catequese viva a partir dos cenários e interpretações, a organização é um projeto de evangelização e de arte do encontro. Quantos são os envolvidos? Se é a comunidade paroquial mesmo que Sim. organiza, que faz tudo, que também são os figurantes? É a comunidade paroquial, temos cerca de 600 figurantes. Eles podem crescer em algumas sessões, porque nós, em cada Natal, temos cerca de 10, 12 sessões, pode chegar aos 800 figurantes. A grande maior parte das pessoas da comunidade fazem parte, mas depois temos gente de muitas partes do país. Até já tivemos cá gente do Brasil, gente de Espanha, gente de Moçambique, já tivemos pessoas até de outras congregações religiosas, não católicas, evangélicos, protestantes, já tivemos também uma outra religião, os muçulmanos, já tiveram cá uma representação. Como habitual, a construção e manutenção durante o ano conta com o trabalho de 50 reclusos do estabelecimento prisional de Braga. Uma oportunidade de reinserção social, evangelização, de reflexão sobre os crimes cometidos e de valorização do talento de cada pessoa. Em cada ano, uma temática social é abordada. No Natal de 2022, as formas de violência no namoro. Este projeto tem geralmente em cada um dos cenários já um líder. O líder pode ser alguém que tenha 15, 16 anos, como pode ser alguém que tenha 80 anos. Que bom! Ele tem uma missão que é todos os domingos, à hora do almoço, quando a família está reunida, ele vai convencendo sucessivamente os familiares a entrar no cenário dele. Isso ao longo de todo o ano? Ao longo de todo o ano. Sim. Só para terem uma ideia, nós temos alguns cenários que têm mais de 30 pessoas. Olha! Seja, e temos desde, digamos, os netos, os sobrinhos, os primos, os avós, os pais e os filhos. A grande missão daquele que vai tentando ser missionário para tentar convencer as pessoas a participar do presépio é que as pessoas participem só numa sessão. Participando numa sessão, o resto do mistério é Deus que o faz. A pessoa convence que realmente isto é Natal, isto faz bem. Faz bem porque estamos juntos, falamos, vamos conhecendo outras pessoas e depois este mistério da fraternidade que no fundo o Natal traz, Sim. porque o facto de Deus querer nascer no meio de nós, Ele tinha um objetivo, é que nós também fôssemos mais uns com os outros. E nós tentamos reproduzir precisamente esse ambiente. Para quê? Para quando chegam à gruta, ficam deslumbrados, afinal isto é mesmo a sério. Isso. Né? Aliás, até já há crianças, quando na catequese lhes perguntam onde é que nasceu Jesus, eles geralmente dizem que foi em Priscos. É que é engraçado. Muito bom. Voltamos aos cenários, aos ofícios. Os ofícios, todas as pessoas sabem fazer alguma coisa. Ou ele sabia fazer, ou o pai sabia fazer, ou o avô sabia fazer. E depois vai ensinando os outros. Muito bom. E faz com que, por exemplo, os carpinteiros trabalhem mesmo em carpintaria, os ferreiros sejam mesmo ferreiros, os moleiros sejam mesmo moleiros. E aqui atrás fazendo pão mesmo. A padaria sejam mesmo padeiros. A padaria aqui tem uma importância enorme. O pão aqui tem uma importância enorme. Sim. Porquê? Porque a palavra Belém, Bethlehem, significa a casa do pão. Portanto, se no presépio não houvesse pão, não seria presépio. Sim, sim. E, portanto, ajuda as pessoas a perceber que até o próprio processo de fazer pão, e Jesus disse muitas vezes isso, Sim. se o grão de trigo não cair na terra, se ele não morrer, digamos, fica só e depois não produz nada. E a nossa vida é um pouco assim. Nós vamos juntando os grãos, às vezes vamos triturando estes grãos com o nosso mau feitio, às vezes precisamos de reciclar também esta coisa de não estarmos alegres, de não termos humor uns com os outros. E quando nós amassamos isso em nós, nós fazemos farinha que depois pode ser servida para os outros.
A Palestina do tempo de Jesus vivia sob a ditadura do Império Romano desde o século I a.C. Os soldados e senadores buscavam manter a ordem. Agora me explica, como faz para ser do seu comando? Não pode ser só homem, não pode ser mulher. Não pode ser mulher? E me diz, como é que é a recepção do público quando vem aqui os centuriões romanos? É muito boa, a recepção, gostam. Os figurantes participam para dar uma alegria aos visitantes. Nós estamos a representar o Senado Romano, o Senado do povo romano. Portanto, é um órgão da mais alta magistratura de Roma e que, no fundo, comandava, se quiser, politicamente, toda a província. As pessoas vêm aqui e veem o Natal com outros olhos e nós acabamos por entrar um bocadinho nesse espírito que as pessoas pareciam que estava perdido. Então, de chegar aqui e entrar numa aldeia completamente diferente, num mundo à parte. Em seu Magnífica, quando estava grávida e foi visitar Isabel, Maria exaltou o Senhor que derruba do trono os poderosos e eleva os humildes, sacia de bens os indigentes e despede os ricos de mãos vazias. As diferenças sociais e opressões marcam as nações. Contudo, a libertação do Senhor não é apenas dos níveis econômico e político. Cristo veio para salvar o homem todo, converter os corações e instaurar o amor como a lei maior. Nossa Senhora, no seu Magnífica, fala dos poderosos que foram destronados, do Senhor que elevou os humildes. Também isso também indicaria o que naquela época teriam de exclusões sociais, né? Vamos dizer assim, a opressão que também imposta ali daquele ambiente, do Império Romano. Que tipos de exclusões a gente pode elencar daquele momento? Naquela altura o grande problema social era a Judeia, que era um povo ocupado e depois muitas vezes sobrecarregados com impostos, porque eram esses impostos que sustentavam o esforço militar das legiões nas conquistas, e era sobretudo isso. Não havia, como outros tempos houve em Israel, os ricos e os pobres, digamos assim. Houve alturas em que Israel seria mais, não estava debaixo do domínio de outros povos estrangeiros, de outros impérios, e havia mais dentro do povo os muito ricos e os muito pobres, não é? Vemos isso no profeta Amós, por exemplo, em que ele, olhando para a sociedade, vê esse desprezo dos ricos poderosos em relação aos pobres. No tempo de Jesus também havia alguns ricos e poderosos, seriam mais da casta dos saduceus, que viviam muito do culto do Templo de Jerusalém. Era um lugar de muita peregrinação e é um lugar rico. E os romanos deixavam isso para os judeus. Os fariseus nem por isso. Os fariseus estavam pessoas mais próximas do povo e que padeciam um pouco dessa opressão, sobretudo no que diz respeito à cobrança de impostos. E nós vemos isso na vida de Jesus. Jesus que é confrontado com isso. Então devemos pagar o tributo a César ou não? E um pouco para provocar Jesus, o que é que ele vai dizer? Se pagamos, ele diz que é um colaborador, se não pagamos, ele é um revolucionário, é já preso, não é? Mas via-se que era uma questão que trabalhava as pessoas. Porque se nós pagamos um tributo a um povo estrangeiro, quer dizer que a nossa terra não é nossa. Está a perceber? Portanto, os judeus sempre sentiram muito isso. E, Cônego, Jesus veio para libertar o povo, não só pensando nesse aspecto social, mas salvar do pecado. Então, o que Jesus veio inaugurar? A lei nova que ele veio trazer do amor. Então, a salvação de Cristo não só para aquele seu povo, mas para todo mundo. Nós nunca nos podemos esquecer que é aquilo que Jesus fez na Páscoa. É isso que Jesus veio trazer. Eles queriam, és tu aquele que estava para vir ou devemos esperar outro, no sentido da espera de um libertador terreno. Vemos que Judas ficou muito decepcionado porque Jesus não assumiu essa luta armada. Quando vieram capturar Jesus, Jesus disse, não, deixa a espada no teu lugar, porque aquilo que Jesus veio trazer, a salvação, não é uma salvação desse género, é uma salvação diferente. E aqui o dom grande que ele vem trazer é o dom do Espírito, do Espírito Santo, que culmina naquilo que nós celebramos no dia de Pentecostes. O que é que Jesus veio trazer? Veio trazer a capacidade de nós sermos filhos de Deus pelo dom do Espírito.
O presépio vivo de Priscos pode ser visitado até o mês que vem. Em dezembro, no dia 25, depois a partir do dia 1º, sábados e domingos, até o dia 15. A entrada é gratuita para crianças e adolescentes até 16 anos. E este programa especial de Natal tem repetição na TV Canção Nova, neste 24 de dezembro, às 1h30 da tarde, no domingo, dia de Natal, às 5 da tarde. Mas mais do que recordar o que significa o Natal, de ter Jesus nascer em nós, mas também nos prepara para a segunda vinda de Cristo? Sim. O presépio tem um aspecto muito interessante e bonito, que é dizer que Jesus nasceu na história. Não veio... Os romanos tinham muitos deuses que apareciam, não é? Disfarçavam-se de homens, Zeus, Marte, Vênus, disfarçavam de seres humanos e vinham imiscuir-se na vida dos homens. Não. O presépio o que é que diz? É que Jesus nasceu de facto numa linhagem, numa genealogia, numa cidade onde as pessoas viviam, trabalhavam, e o presépio diz isso, essa humanidade de Jesus. O presépio foi por isso que São Francisco inventou o presépio, de certa forma. Porquê? Porque esse apego à humanidade de Jesus, à humanidade naquilo que ela tem de mais humana, precisamente com a vida das pessoas. E o presépio diz isso. O presépio é o símbolo da encarnação do Verbo de Deus. E no anúncio de Natal, na missa da meia-noite, é dito isso mesmo. No anúncio de Natal, hoje é 25 de dezembro, a lua não sei quantos, era não sei quem, Abraão foi há não sei quantos anos, depois Moisés, depois David. Quer dizer que há uma história que conduz e de repente Jesus nasce na história. A história também do Natal de Cristo que nos prepara para essa a fé da igreja também, da segunda vinda de Cristo? É a conjugação do verbo vir nos 3 tempos. Jesus veio, Jesus vem e Jesus virá, não é? Portanto, o veio é isto, é o presépio. O vem, quando é que Jesus vem? Vem quando nós meditamos a palavra de Deus, vem quando nós celebramos os sacramentos. Eu digo muitas vezes, olha, o presépio, quando é que nós fazemos o presépio? Quando no altar nós pomos as coisas, pomos o pão e o vinho e Jesus está ali como estava no presépio em Belém. É um presépio. A simplicidade do Sim, pão. Exato. E na realidade do pão e do vinho que se torna o corpo e sangue de Jesus. Portanto, também vem. E vem não só, vem no irmão. Já, aquilo que fizeste aos outros foi a mim que me fizeste. Portanto, Jesus vem também aí. E vem também na vida interior. Nós, quando Jesus diz, quando quiseres rezar, entra no teu quarto e reza ao teu Pai no segredo e Ele aí escuta. E nós viremos a Ele e faremos nele a nossa morada. Quer dizer que nós somos também um presépio. Deus veio quando Quirino era governador da Síria e César Augusto imperador romano, vem nestas modalidades que eu disse ainda agora e virá, no fim dos tempos, julgar os vivos e os mortos e o seu reino não terá fim, dissemos nós. Essa vinda escatológica em que a história terá um fim, não é? Nesse fim que nós esperamos. Portanto, o presépio e aquilo que conduz à celebração do presépio é a conjugação do verbo vir nos 3 tempos. Veio, vem e virá. Nesta iniciativa, as páginas das Escrituras e os costumes da época tornam-se realmente vivas para quem visita. Como os pastores e reis magos, podemos também ouvir o anúncio dos anjos e ir até Belém adorar o Verbo que se fez carne. Ou com Maria e José, preparamos a manjedoura naquele local tão inesperado. O casal figurante sente o carinho de quem passa e pede a intercessão da Sagrada Família para o seu bebê, que logo também chegará. Está a ser muito bonito e é muito bonito ver as pessoas admiradas por estar mesmo uma grávida aqui no lugar de Maria. E ver as pessoas, quando percebem que isto não é uma almofada, ficam todas contentes, por isso ainda é mais gratificante estar cá. Não estava a contar com a reação das pessoas, principalmente de outros países. A maneira como eles reagem, o espanto, a ver as coisas tão verdadeiras. A serenidade e o mistério daquela cena se eternizam. O Natal recorda o Deus feito homem para salvar a humanidade, e não só. Prepara os fiéis para a segunda vinda gloriosa de Jesus. Maranatá, vem Senhor Jesus.